Comentando aqui algumas coisas que daria para perceber hoje. Então, primeiro é a barra 1. Então, você já, na verdade, já tem um gap aqui de alta no começo do dia de uns 800 pontos. Barra 1 bem volátil. Então, a barra 1 tem de range aí mais de 1.200 pontos, uns 1.300 pontos. Então, baseado nisso, você já percebe que talvez o melhor seria diminuir agora o tamanho das posições. Para quem usa stops de 200, 300 pontos, baseado nessa volatilidade, a partir dessa barra nas próximas, provavelmente qualquer trade ia ter um stop aí maior também. Alvos talvez também maiores proporcional à nova volatilidade. E aí daria para diminuir a quantidade de contratos para conseguir ficar de acordo com a volatilidade. E aí outra coisa que dá para perceber, que acho que não fica bem invisível, mas o preço estava aqui em uma região aqui importante, fechamento de gap. Claro que isso por si só não segura o preço. Nem faz sentido isso aqui segurar o preço, senão seria muito fácil operar. E é o oposto, é muito difícil operar. Mas a região aqui é interessante, o contexto é interessante, a forma com que o preço chega até esse ponto aqui é algo que chama atenção, porque você tem a maior barra aqui de toda a queda, talvez, depois de várias puxadas, então você tem ela abaixo aqui nessa região e depois dela você já tem aqui alguma rejeição. E aí aqui a continuidade também não é tão desequilibrada assim, é um canal estreito, mas em uma segunda perna, já a partir desse impulso forte, com base aqui de tentativa de rejeição no meio. Então acaba levando para um contexto aqui onde que o mercado talvez compraria. Ao menos eu não entendi isso aqui como algo tão forte a ponto de vender em qualquer lugar por qualquer motivo. Apesar de ser sim algo muito mais vendedor esse movimento do que comprador, o contexto era de compra, então tem que tomar um pouco de cuidado. Se você olhar aqui, você também vai achar motivos para comprar, porque você tem aqui rompimento de máxima que falhou, você tem aqui rompimento de mínima, isso aqui pode ser um tipo de triângulo expandido, levando para um contexto de compra. Então, tomar um pouco de cuidado para não vender muito baixo, e quem vende só precisa, obviamente, respeitar aí o gerenciamento, respeitar o risco retorno, e caso as vendas falhassem aqui embaixo, como acabou acontecendo, tinha que estopar aí quando veio essa barra, por exemplo, que isso aqui poderia mudar um pouco as coisas. É, e aí, claro, assim, aqui a entrada ela é difícil, a gente comentou de manhã. Eu até acabei comprando aqui essa barra, então é um local onde eu até vou marcar aqui onde eu comprei, mas não é um melhor tipo de compra, porque isso aqui é uma H1 depois de muitas barras. Então eu gostaria de entrar nessa região, tentei entrar aqui nessa barra, por exemplo, no final dela quase. Não gostei da continuidade, demorou muito, então eu entendi que essa barra aqui também era um bom sinal de venda. Acabei não entrando, mas foi suficiente para, antes até dela fechar aqui nessa região, eu já estopar meu trade quase que no 0 a 0. Eu ainda queria comprar nessa região, mas eu precisava de confirmação. O preço caindo assim, eu não vou entrar na frente, prefiro não entrar. Então eu esperei alguma barra ser rompida. Essa aqui não foi, aí essa aqui foi rompida, eu resolvi comprar. E é claro, né, o meu stop não estava abaixo dela, meu stop era um stop um pouco mais amplo por volatilidade. Eu não lembro quantos pontos que eram, mas era 500, era mais de 500, porque aqui assim, aqui embaixo, uns 500 pontos para baixo eu ia comprar mais. Então, meu stop era um pouco amplo. Obviamente a mão já era dividida de acordo com a volatilidade e também era dividida é, assim, dividida em partes devido à forma que o trade foi pensado. Então, entrar com um pedaço, depois entrar mais com um pedaço, ou gerenciar aí de uma forma que fizesse sentido de acordo com a continuidade. Obviamente, sem nunca passar dos limites de stop da operação e também respeitando os limites do dia, obviamente. Então é assim, acaba que é tranquilo mesmo quando dá stop, não é algo emocionante assim, até porque não é para ser. Trade não é para ser divertido. É para ser lucrativo e para ser lucrativo a gente sabe que é difícil. Então tem que fazer coisas que fazem sentido e foi o que eu busquei fazer aqui. Acabou que até foi direto, aqui deu um lucro. Então acabou que ainda foi um bom trade, mesmo contra um impulso aqui forte aqui no começo do dia, um impulso assim que deslocou preço. Não é o impulso mais forte de todos, até porque se fosse eu não estaria comprando só por contexto, só porque aqui tinha um gap nessa região fechando, eu não ia comprar. Né?
Tanto que aqui para baixo, depois que rompeu, poderia ter o gap que fosse lá para trás, poderia ter o suporte que fosse, que eu não compraria mais. Porque aqui depois que botou essa barra e deu continuidade, mostrou um rompimento muito forte. Uma outra venda que a gente acabou fazendo, teve um pessoal que fez, eu também fiz. Teve gente que vendeu essa barra aqui, entendendo como um rompimento falso aqui para cima. Então, algumas pessoas entendendo que aqui era um rompimento falso, isso aqui, e acabaram vendendo essa barra aqui, fechamento dela. Eu não vendi, mas eu vendi quando ela voltou aqui para dentro. Então, estava quase fechando essa barra de venda, eu vendi aqui. Então, aqui eu fiz uma venda, o stop ficou um pouco aqui acima. E o preço quase tocou o stop, mas não chegou a pegar o stop. E quando estava voltando aqui, eu ainda vendi mais um pouquinho, mas quase no mesmo ponto. E aí aqui desse trade, como ele demorou também para andar, o mercado quando começa a perder a urgência, aqui ele já ele estava sem urgência. E aí ele foi acima aqui dessa região, buscou talvez liquidez e aí para acelerar. E quando era para acelerar, acabou que não acelerou, demorou muito. Eu já fiz parcial perto do 0 a 0, parcial baixo aqui e aí uma parcial mais mais interessante no gap. Então tinha um gap aqui que dependendo de como chegasse, eu considerava até comprar aqui para me posicionar comprado. Inclusive eu fiz isso sexta-feira e funcionou bem. Mas nesse caso aqui eu não comprei, só comprei para realizar uma parcial porque essa busca aqui por liquidez, deixando esse gap aqui para abertura do dia aberto, indicava um mercado que talvez iria um pouco mais para baixo em termos de probabilidade, ou pelo menos testar aqui as mínimas, para pegar liquidez também, para tirar quem comprou aqui muito alto, os compradores mais fracos. Então seria normal o mercado vir até aqui embaixo. Acabou que veio e veio muito forte. Tanto é que eu consegui realizar a última saída, acho que aqui nessa barra. Tinha gaps, tinha pontos passados também. É, e eu consegui fazer aqui, mais ou menos nessa região aqui. Ó. Tinha um gap. Então eu saí aqui nessa barra. Mas a barra acabou que fechou muito forte aí abaixo. Quem vendeu essa barra acabou que ainda operou bem. Quem vendeu essa barra com stop aqui dentro, o ponto de rompimento, foi talvez um dos melhores trades do dia. Essa barra, essa venda aqui. Talvez tenha essa venda aqui, mas essa aqui o problema é que ela é mais sobreposta. Quem vendeu aqui até tudo bem, mas é claro, acabou estopando, mas ainda conseguiu reentrar, se caso tenha respeitado o gerenciamento. Porque o problema de vender aqui muito sobreposto é que você está vendendo baixo no TTR. Então tem isso, mas faz parte para quem opera ordem stop. Em algum momento vai precisar fazer entradas assim, olhando para o contexto geral, imaginando talvez que aqui você está no 50% de correção aqui do impulso inicial, fez um topo duplo aqui no 50%, e às vezes você vai querer arriscar ou entrar com uma parte aqui e deixar o stop mais amplo para conseguir entrar com mais caso venha acima. Então existem formas aí de gerenciar a operação. Quando o mercado vem rompe aqui, isso aqui também é um novo trade de venda para quem queria se posicionar com o stop correto ou o stop aqui acima de barra. E aqui acabou dando muito certo porque foi realmente um rompimento muito bom que botou aqui talvez 50% da barra para baixo ou até mais, e veio botando lá de cima várias barras consecutivas. Então foi algo interessante. E aí a partir daqui sim, aqui para quem observar isso aqui assim, individualmente, olhar para as últimas barras, olha o comportamento, como é forte. O mercado aqui estava mais equilibrado, mas aqui ele acelerou e aí botou força e botou pressão e continuidade. Aqui, quando você tem essa barra 1 grande, olha o que acontece depois, depois de todo o movimento. Olha como é diferente. Você tem barras compradoras no meio, você tem bastante pavio, então isso assim, me permitiu que eu comprasse baixo, mesmo uma operação obviamente mais agressiva, com uma posição menor, entendendo o risco, me permitiu que eu comprasse. Isso aqui já não permitiria que eu comprasse. Eu não tenho como comprar aqui acima de uma barra, fica muito arriscado. Então é natural que o mercado faça vendas aqui dessas barras, isso aqui produzir uma segunda perna, normal. Quem vende, por exemplo, um outro trade também, é muito bom, muito aceitável, vender abaixo aqui da primeira barra que perde mínima, dessa ou dessa aqui, ou até no fechamento dessa barra negativa. Então, se vende uma L1 depois do impulso forte, então, e ainda em um contexto favorável, contexto que vai continuando agora uma tendência aqui de baixo. Então, aqui se você vende aqui, você está vendendo bem, fazendo um trade aí provavelmente aceitável. E é claro, você sempre vai ter o lado oposto.
Então, o lado oposto nesse caso seria a possibilidade de ter o preço, depois de ter feito vários clímax consecutivos aqui, criar um movimento de duas pernas. Então, se você vende aqui a L1, você acaba ficando armadilhado, mas não tem como saber o que vem depois. Mas de acordo com a puxada forte, você poderia sim ter uma continuidade de L1. Faz sentido vender uma L1 e aí depois da venda de L1, quando o mercado parar novamente, aí sim talvez um TBTL tem mais chances. E aí foi o que aconteceu aqui. Aí o mercado faz um TBTL, 10 bars, 2 legs, então 10 barras, umas duas pernas, até a média móvel, para depois a gente fazer um reteste de fundo, que também tinha alta probabilidade. Isso aqui é praticamente um exemplo aí da metodologia, todo esse comportamento, o impulso, a correção, a primeira venda da L1 funcionando. E aí, por exemplo, se alguém é muito agressivo e queria comprar essa barra aqui, mesmo muito agressivo na metodologia, você não compra essa barra. O máximo que você vai fazer é comprar uma H2. Só que nem é certo para começar a contar H. Depois do impulso desse, você vai contar L e vai vender aqui. Mas digamos que você queria comprar por algum motivo, você não ia comprar aqui. Você ia comprar uma H2 e a H2 veio H2 veio aqui. Então, olha, ainda se você fosse muito agressivo e fosse esperar uma H2, a H2 veio mais baixa, ou seja, probabilidade ruim, não faz muito sentido, mas ainda assim você teria talvez conseguido um lucro de scalp até a média móvel. Para ver como que segundas entradas protegem, mas assim, não funciona. Operar contra isso aqui em segundas entradas, aqui deu, talvez daria certo, mas a maioria das vezes só vai dar prejuízo, então não faz sentido você comprar. Aqui o mais certo é realmente operar na venda, e quando o preço inclusive perde essa barra, é claro que não é a melhor venda de todas aqui. Vai estar vendendo a mínima, muito baixo aqui, mas pela metodologia, antes de você pensar em compra, é melhor você vender aqui abaixo da barra compradora. Por quê? Porque alguém comprou aqui essa barra. Quem comprou aqui vai estopar aqui embaixo dela. Então você vende onde que traders estão estopando em movimentos fortes e você tende ainda a conseguir algum lucro. E aqui provavelmente funcionou, porque se você vendesse essa barra e colocasse o stop do tamanho dela, teu alvo daria aqui embaixo, que foi onde que o preço parou, inclusive. Então as coisas fazem sentido na metodologia. Fazer sentido não quer dizer que vai funcionar sempre, mas faz sentido. Aqui você tem uma correção finalmente aqui do TBTL até a média móvel e o primeiro teste da média móvel aqui não chegou a ter 20 barras talvez, mas pelo comportamento forte aí provavelmente iria respeitar a média, teve 20 barras. Então, um outro tipo de trade é você vender aqui o primeiro sinal, a média, o toque na média móvel, eu acho mais agressivo, não gosto muito, mas vender aqui uma barra abaixo da média móvel ou o rompimento dessa barra negativo. E também vender o topo duplo na média móvel, um bom setup, um M2S, que na verdade é chamado agora de topo duplo na média mesmo. O M2S não é mais usado na metodologia há bastante tempo, mas todo mundo usa porque é um nome aí mais fácil também, de um padrão assim, que é um topo duplo, lá média móvel, depois um pulso forte. Um tipo aqui de correção. Um TBTL, depois de clímax consecutivos, aqui você pode contar no dia 2, aqui essa puxada e essa segunda, então depois de dois clímax consecutivos, você provavelmente vai ter um TBTL, isso aí está no livro Lateralidades. E aí o preço depois desse TBTL ele tem uma boa chance, se ele fizer um M2S, igual esse caso, de testar a mínima. Nesse caso aqui não sei se chegou a testar, não testou, mas foi muito próximo e próximo é o suficiente. Então, se o preço voltar daqui, você não poderia dizer que o preço não testou a mínima. Ele praticamente ele testou a mínima, foi na região. E aí depois você ainda tem mais algo aqui na metodologia, um padrão MAG. Primeira vez que o preço deixa gap acima aqui da média móvel. Se você vender isso aqui, você tem uma probabilidade muito interessante, aí 60% ou mais, de que o preço teste a mínima novamente. Então, antes de buscar esse mesmo movimento para cima, aqui, essa mesma distância para cima aqui, poderia vender aqui, colocar o teu alvo aqui embaixo, teu stop lá em cima, e você no longo prazo sairia consistente, provavelmente só operando esse trade todas as vezes que esse comportamento acontecesse. E é claro, nem sempre você vai querer deixar o teu stop lá em cima, você pode colocar o teu stop aqui já num outro ponto técnico acima aqui de barra, e aí também você estrutura o teu trade da forma que achar melhor, e o risco retorno já seria aqui aceitável, e ainda talvez alguns traders aí deixam uma parte para swing, para levar até o fechamento do dia. Porque depois que o preço deixou esse cap aqui gigantesco aberto, rompeu aqui e não voltou mais nem testar aqui o ponto de rompimento,
deixou muito espaço, aquele gap aberto, você já poderia imaginar que provavelmente o dia fecharia na mínima ou muito próximo dela. O mercado ainda está aqui acontecendo, falta acho que uns 10 minutos para fechar, e ele vai fechar realmente na mínima ou muito próximo dela, da mínima do dia. Então, o que dava um indício disso era isso aqui ficando aberto. Ó. Esse gap aqui é muito grande. Quando você vê gaps assim, desse tamanho ficando aberto no gráfico de 5 minutos, o que normalmente acontece é que esse gap aqui ele faz parte de algum impulso de um tempo gráfico maior. Então, quando você tem isso aqui nos 5 minutos, o que vem depois aqui, se der continuidade, provavelmente vai ir muito longe, às vezes muito mais do que você pode imaginar, que é inclusive o que está acontecendo hoje. Então, depois disso aqui ficando aberto, é melhor não operar contra, a não ser que você tenha um padrão muito forte contra, mas assim, a maioria das vezes, ou claro, a não ser que o preço pare aqui em cima de algum suporte muito relevante e tudo mais, mas a maioria das vezes isso aqui é melhor operar a favor. Então, olha aqui quantas possibilidades de venda. Até vender baixo aqui deu certo. Vender aqui, vender aqui, vender aqui, vender o topo duplo. Vender a barra aqui depois que confirmou aqui o rompimento, essa aqui também ainda era aceitável. Só que, claro, aqui já tem um pouquinho mais de sobreposição, então, claro que olhando agora parece que funcionou bem, mas ali na hora, talvez para quem estava aqui operando, talvez você já estava olhando isso aqui. Então você já tinha aqui um pouquinho de sobreposição, mas ainda assim era um padrão que tem probabilidade de retestar a fundo, porque nesse momento aqui o preço ainda não tinha retestado aqui essa região. E aí depois que ele faz o MEG aqui também tem muita chance do preço retestar a fundo. É, e às vezes isso aqui acaba dando stop, você não tem como evitar. Mas a maior parte das vezes já vai acabar funcionando, ou pelo menos a metade das vezes. Se funcionar a metade das vezes, com risco retorno aqui, tá tudo bem. Deve fechar a conta no longo prazo, e o mais importante de tudo é que faz sentido operar a favor da força, operar a favor do mercado. Se quiser, pode até dar um zoom nas barras assim, quando o mercado estava caindo e procurar comportamentos fortes de compra para ver se algo está mudando. Então, pode pegar as barras aqui isoladamente, tá, mudar de cor aqui para ver. Por exemplo, aqui, vamos dizer um retângulo nessas barras aqui de compra. Tem muita força, muita pressão? Não tem. 2 Gs. Aqui uma barra isolada, aqui. Muitos 2 Gs, assim, você não tem tanta força aqui. Esse movimento de alta também não tem. Aqui, não tem muito também não. Aqui talvez em toda essa alta tem, quem sabe, essa barra, talvez uma barra de tendência ou essa aqui. Mas no geral são bastante dojis, bastante sobreposição, barras negativas também no meio. E aí você vai ver outras barras de compra aqui no meio do caminho só isoladas praticamente. Então você não tem, se o mercado não está mudando, se realmente não tem mudança no comportamento, é inércia. A inércia tende a continuar. 80% do tempo o mercado continua fazendo o que ele vem fazendo, e no caso de hoje era caindo, ele estava caindo, depois, ainda mais depois que rompeu essa região, fechando essa barra aqui abaixo, dando continuidade. Então, algumas coisas aí que daria para observar hoje. E no geral, o mais importante é a mesma coisa de sempre, que é respeitar o gerenciamento. Então, quem não conseguiu pegar venda, quem não conseguiu pegar compra, quem não conseguiu pegar coisa nenhuma, se conseguiu respeitar o gerenciamento, não passar dos limites, tudo bem, já tende a ser um bom dia aí no longo prazo. É um dia que você consegue controlar, se controlar, né? Porque o emocional você não vai conseguir controlar. O que você consegue controlar assim, o ambiente, é o que você está fazendo antes de disparar o emocional. Porque quando entrar na parte emocional é muito difícil depois de frear, porque é, você ativa a parte do cérebro reptiliano, e aí também o efeito fisiológico de emoção leva 90 segundos, né? Então 1 minuto e meio para dissipar no corpo. Então, se você, por exemplo, leva um stop aqui, você quer comprar isso aqui porque você acha que é climático, mas você não pode mais, você já passou do teu gerenciamento, tá bom, tá na hora de encerrar o dia. Se você ainda está aqui meio que na fúria, assim, se você deixa despertar a emoção, você está naquela fúria de querer se vingar do mercado, talvez você vai fazer esse erro de comprar, por exemplo, a mercado ou tentar fazer uma operação de vingança, porque você tem que esperar um tempo ali para se acalmar, porque naquele 1 minuto e meio depois que disparou ali a tua emoção, você não tem mais freio. Então, é melhor não deixar chegar nesse ponto.
E aí dá para se controlar. É o que faz a diferença no longo prazo, é não pegar um dia assim e perder muito dinheiro, ou não pegar um dia igual sexta-feira, que foi um dia mega complexo também, igual esse aqui, e não perder mais dinheiro do que o planejado em um dia. Isso faz diferença no longo prazo. Então, isso é importante também.